Pessoal, vamos dar seguimento ao nosso briefing, tá? Esses dias nós estamos falando sobre as competências e hoje nós vamos falar sobre respeito. Vamos tratar algumas coisas sobre respeito. Vamos, na verdade, lembrar de uma competência que nós valorizamos muito, que inclusive nós entendemos que essa competência ela é a construção da confiança dentro da empresa, tá? Que é justamente o respeito. Então, o respeito, nós entendemos que é a base da construção da confiança, tá? E aí, vocês vão notar que dentro do nosso código, o respeito ele é falado mais de uma vez, tá? Então, é algo que realmente nós valorizamos, é algo que nós buscamos e que, inclusive, não toleramos, está lá no nosso código, tá? O não tolerar do que? Exatamente da falta dele, tá? Que seria o desrespeito, tá bom? Eu quero ler aqui para vocês o que diz o nosso código para a gente poder ficar mais atualizado e registrado para aqueles que já não lembram mais, tá? Estou abrindo aqui o meu código. Metralhadora. Vamos lá. Achei. O que diz o nosso código aqui, pessoal? Diz assim, ó, todos atentos, tá? Isso vai cair na prova. Diz assim, ó, respeito, tratar todos com consideração, escuta e empatia. Independente da função, do tempo, da casa ou da diferença, o respeito é a base da convivência saudável, da construção de um ambiente justo e colaborativo. Exemplo, ouvir com atenção sem interromper. Usar palavras e atitudes adequadas num ambiente de trabalho. Respeitar as decisões da liderança, mesmo quando houver discordância. Carlos, é possível, cara? É possível ter respeito mesmo na discordância? O que vocês acham, pessoal? É o mais comum, tá? Então a gente vai desmistificar aqui algumas coisas que você precisa entender, tá? Algumas confusões que algumas pessoas entendem confundem com respeito, tá? Por exemplo, você discordar de uma opinião não é desrespeito. E isso é muito comum, tá? Às vezes as pessoas elas têm muito isso, essa coisa pessoal. Agora, após a decisão que foi tomada, chegamos a uma conclusão. Aí, o comportamento após a decisão, ele é decisivo para mostrar se a pessoa ela é respeitosa ou não. Porque numa conversa, eu posso concordar de algo que o Júnior não concorde. E a gente fica ali naquele momento ali tendo que decidir, ele pode discordar e eu concordar com algo, mas após aquela decisão, o comportamento do Júnior de não, por exemplo, acatamos a minha ideia, ele discorda, mas a partir dali ele tem um comportamento respeitoso, é o que define realmente essa competência, tá? E isso é o mais importante. E aí pessoas maduras precisam entender isso, tá? Que a discordância é normal. Vai ser normal desde que não haja a intenção de você atacar a pessoa. E aí esse é o grande problema, né? A gente tem um problema muito grave, pessoal. E aí eu confesso que eu também estou aprendendo isso, tá? Que não é fácil falar isso. E principalmente viver. A gente costuma muito atacar a pessoa. E às vezes não a atitude que ela está tomando naquele momento. Às vezes a pessoa, ela, é lógico, existem uns pilares na vida da pessoa que é fundamental. Por exemplo, o respeito é uma base fundamental. Se você entende que a pessoa não é comum no dia a dia e de repente falou algo que pareceu desrespeitoso, mas é um fator isolado, a gente entende que isso é uma atitude, não algo da pessoa, tá? E é isso que a gente precisa entender, que quando surgir esse tipo de situação, a gente precisa entender o quê? Cara, é a pessoa ou é o comportamento que ela está tendo? É uma pessoa que isso é um hábito dela? Se for hábito, a gente, né, tem que podar e
de fato, não tolerar de forma alguma. Ah, é desrespeitoso, realmente trouxe o desrespeito. Cara, desrespeito, quando é atacar a imagem, a liderança, a pessoas, a gente realmente não pode aceitar de forma alguma. Agora, a gente tem que ficar atentos nos outros comportamentos. Um comportamento que não tem nada a ver com respeito, mas a pessoa teve, a gente tem que associar. Cara, essa pessoa, ela teve esse comportamento isolado, se foi uma atitude isolada, se eu vou corrigir a pessoa, aí é onde entra a maturidade. É falar do comportamento e não como se aquilo fosse a pessoa. Como está entendendo? Dificultei muito, pessoal? Não, é porque eu tenho essa dificuldade de, às vezes, de passar a minha ideia, sabe? Inclusive, eu vi uma imagem um dia desse, é assim, ó, é um muro construído com tijolo muito bem colocado, né? Rebocado não, com a massa bem colocada, raspadinho, tijolo bem arrumadinho assim, tudo empilhado como se fosse um muro. Aí diz, essa é como eu penso, aí como eu falo, aí os tijolos tudo, né, caído assim, é mais ou menos isso aí. Pessoal, eu quero trazer algo bem interessante sobre respeito, tá? Já que isso aparece mais de uma vez dentro do nosso código, inclusive é algo que de fato nós não toleramos, porque o desrespeito, ele tem uma origem, e a origem não é legal. Então a gente entende que vamos zelar isso sempre, mesmo que a competência da pessoa traga altas habilidades técnicas. Se a pessoa pode desempenhar muito bem a função, mas ainda assim é uma pessoa desrespeitosa, infelizmente a gente vai perder essa pessoa com habilidade técnica excelente, porque nós não vamos aceitar o comportamento de desrespeito, tá? Vamos lá. Fiz algumas pesquisas, tá, sobre respeito de alguns livros e eles trouxeram uma base que basicamente todo livro que fala sobre respeito tem, tá? Olha só, sem respeito e confiança não existe um debate saudável. Sem debate, surge decisões fracas. Olha só como isso aqui, pessoal, olha só como o desrespeito ele gera impactos, tá? Sem respeito e confiança, entenda, fala para essa pessoa do teu lado aí. Diz assim para ela assim, ó, a base da confiança é o respeito. Agora você que ouviu, fala para outra pessoa. Você precisa entender isso, galera. A base da confiança é o respeito. Ninguém anda com pessoas que você não confia. Cara, é terrível você não confiar numa pessoa, é ou não é? É terrível. Você sempre ficar com o pé atrás de uma pessoa porque você não confia nela. E olha só como, o que a confiança, o que o respeito causa, tá? Ele causa confiança. E aí é onde vem a questão, ó. Sem o respeito e confiança, não existe um debate saudável, não existe um diálogo saudável. Sem debate, surgem decisões fracas. Então, se você não tem aquele diálogo, o debate, aquele bate e volta sobre uma decisão, com certeza aquela decisão é uma decisão fraca. Porque no debate é onde a gente vai testar se de fato aquela ideia ela vai funcionar ou não. Então, na maioria das vezes, o debate ele tem essa capacidade de botar à prova, né, os pós e o contra daquela ideia. Então, provavelmente, naquele debate vai surgir uma ideia muito boa, uma ideia forte. Por isso que fala que sem a confiança, sem o respeito, normalmente a pessoa não vai falar porque tem medo de... Aí ela acha que o que ela está falando opondo a um pensamento que ela está sendo desrespeitosa. E talvez não seja isso, tá? Talvez a forma que você aborde seja assim. Se você, na abordagem, você faz o ataque pessoal à pessoa, denegrindo, diminuindo a pessoa, isso realmente não é saudável, tá? Então, isso é para fomentar, galera, você falar, tá? E você expressar desde que você não ataque pessoas. Tá claro isso, pessoal? Tá claro. Só um instantinho. Pega o microfone para mim, Davi. Ali, ó.
Isso é importante você ouvir, tá, pessoal? Porque, ó, isso infelizmente afeta o mundo corporativo, porque pessoas têm medo de falar, porque a ideia ela é um pouco diferente e ela acha que ela está sendo desrespeitosa. E isso acaba criando um ambiente Hostil, né? hostil e de pouco desenvolvimento. Na prática, quando você falar do comportamento e falar da pessoa, né, da identidade da pessoa, vamos dizer que uma pessoa é uma pessoa que você confia, mas essa pessoa falou uma mentira para você. Independente de... Vamos entrar aqui nas razões pelas quais poderia acontecer de uma pessoa chegar e mentir. E aí, quando você fala assim, você diz, você mentiu para mim, você não está sendo desrespeitoso, você está falando de um fato. Se a pessoa mentiu para você, você tem um fato que está sendo exposto. Agora, quando você diz, você é mentiroso, aí você está atacando a pessoa, né? Porque uma pessoa que não é mentirosa pode eventualmente contar uma mentira. Entende a diferença? E entender isso é muito importante, entender para você comunicar, para quando você for falar com as pessoas, porque somos seres humanos e a gente comete falhas, né? E como eu falei, uma pessoa que não é uma pessoa mentirosa de essência, de natureza, ela pode eventualmente contar uma mentira, né? Por direto não, aí se for direto aí é caráter. Entende? Então é importante entender essa diferença. Primeiro, para quando você for expor para as pessoas, você entender que como separar a pessoa do comportamento, da atitude, que falar do comportamento e da atitude daquele momento não é um desrespeito, mas falar de um comportamento como se fosse a essência da pessoa, aí sim, pode ser um desrespeito, pode ser uma ofensa, um ataque. E também para quando você ouvir de alguém um feedback, você entender, cara, não, realmente, se você se comportou daquela forma, entender, não, realmente eu me comportei dessa forma, então o que essa pessoa está falando, se ela está falando do meu comportamento, está correto, está coerente. Agora, se de repente o que você fez foi uma situação isolada e a pessoa fala do seu caráter, aí sim, não, cara, essa forma que você está falando, você está atacando meu caráter. E de fato eu concordo que eu errei, que eu cometi esse comportamento errado, mas isso não é quem eu sou. Entende? Então, você também vai ter situações que você poderia se ofender quando a pessoa fala do seu comportamento, mas quando você entende essa diferença, você não vai se ofender. Porque se é um fato, e a pessoa falou de fato do seu comportamento, você não tem por que se ofender, né? Porque se foi uma verdade, entende? Então, é interessante entender essa diferença, porque isso melhora muito os nossos diálogos. Muito legal. Muito obrigado pelo meu cérebro trazer esse complemento, certo? Pessoal, olha só, entendendo isso, que às vezes ali o debate e debaixo de respeito vai trazer ideias fortes, a gente tem que ter isso em mente. E olha só, e decisões fracas, que normalmente é onde há essas decisões fracas, é onde não há o respeito, onde não há a confiança, porque você acaba não aprofundando. Decisões fracas geram baixo comprometimento. Percebe que isso é uma cadeia? Cara, tudo ligado a quê? A respeito e confiança. Interessante isso, né? Então, se realmente a gente quer um comprometimento, o respeito ele é a base de tudo. Ele é a base de tudo, porque você vai se expor mais, você vai trocar ideias, você vai ter mais compromisso com aquilo que você trouxe e o resultado sempre vai ser alta performance, tá? Olha só, isso aqui é interessante, ó. Onde há desrespeito, há pessoas que se calam e pessoas que atacam. Então, normalmente, às vezes, a gente tem um pensamento, mas não fala e fica calado. E isso pode gerar até um problema. Na verdade, isso é a causa de muitos problemas. É você não expor a sua ideia com medo de que você vai
está gerando uma ideia de que você está desrespeitando. Mas lembre-se, galera, tem que ser falado. Se você concorda, não concorda, para a gente poder chegar a um denominador comum. Desde que eu tenha essa diferença muito clara de quem eu estou falando, do comportamento, ou se eu estou falando da essência da pessoa. Vocês estão ligados nisso aí, pessoal? Isso nos dá muito mais liberdade de falar ou não? Não dá? Ideias também, né? Ideias também. Exatamente. Eu... Se você não concorda, você tem um ponto de vista diferente sobre algo, não é desrespeito você falar. Desrespeito é, a partir do momento que foi decidido que determinada coisa vai ser feita de uma forma, de tal forma, aí você vai lá e age diferente. Aí é desrespeito. Mas você dizer que você pensa diferente ou que tem outra opinião, isso não é aí que mora o desrespeito, né? Que nem dizer o meu antigo chefe, eu não concordo, mas vai ser assim. Quando ele era vencido numa opinião. Isso é legal demais, cara. Isso é interessante falar, galera. Isso era um comportamento legal que achava interessante, muito maduro essa posição, né? De aí, cara, eu não concordo, mas vamos seguir assim. E no final não é dizer assim, ó, quando deu merda, dizer assim, ó, viu? Bem que eu falei, né? Não é para você chegar a esse ponto. Mas deixa eu trazer algo bem interessante aqui, pessoal. A minha decisão sozinha, ó, atenção aqui, ó. A minha decisão sozinha pode ser boa, mas a minha e a sua decisão junto, trabalhada, elaborada, ela vai ser muito melhor. Então, a tua decisão sozinha nunca vai ser perfeita. Talvez o meu pensamento não seja o mais adequado, talvez eu esteja na linha correta, mas não seja 100% correto. E nessa conversa, entendendo que eu tenho espaço para falar, para conversar, para entender melhor, a gente pode chegar a um local muito mais rápido, com muito mais eficácia e às vezes até gastando menos. Mas isso vem através de quê? Através de entender o meu espaço dentro de uma conversa. Tá? Então a gente está levando o respeito nessa linha da comunicação, tá? Mas a gente precisa entender que o respeito ele vai muito além disso, tá? Mas isso é mais para a gente poder nos permitir falar mais, porque a gente percebe que no clima de empresa tem muito isso, né? De você ficar calado e tudo mais, com medo de você errar. Mas até às vezes o que você se esquece, você se omitiu em falar ali, você não tem coragem de falar ali, mas quando você fala ali para outras pessoas, você está sendo desrespeitoso. Ainda leva para um lado mais grave, né? Que é fofoca. Não falou naquele ambiente, mas fala lá atrás, ó, cara, não concordei com isso, não concordo e blá blá blá, tá. Mas por que no momento que você tinha de falar, você não falou? Não tem coragem para falar que é devido, né? Então, é aí onde entra o problema, tá, pessoal? Não tenho nenhum problema de você chegar e dizer, ó, cara, eu tenho um pensamento diferente sobre isso, eu acho isso, 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 isso e isso. Mas desde que a gente converse, mesmo que você saia dali, não vencido, né? Ou vencido ou não, mas você expôs, e isso não te dá cabimento a você falar para outras pessoas e ser aquilo que você de fato não é. Ou mostrar quem você de fato é, né? Não sei, depende muito do ponto de vista. Beleza? Olha isso aqui, ó. Respeito não é gentileza. Respeito é a base da alta performance. Entenda isso, tá, galera? Respeito não é só gentileza, tá? Porque você ser duro, é necessário a gente ser duro. E nem sempre você tem que olhar a forma dura que a pessoa está falando como desrespeito. Às vezes o ataque não é a sua essência, mas é o seu comportamento. E isso você tem que separar. Porque muitas vezes a gente não vai ser tão cordial em falar, porque a gente tem que atacar os comportamentos errados sim. Nós não podemos aceitar comportamentos errados. Temos que acabar e extinguir os comportamentos errados. As decisões erradas que foram tomadas, mas livrando o quê? Sempre a pessoa. E até eu vi uns dias atrás, uma psicóloga, ela fala muito sobre educação infantil, né? E ela fala assim, que hoje em dia a gente está numa era, né, de que a
a comunicação não violenta, né? As pessoas entendem que você falar com uma criança sempre como... E aí a criança não consegue perceber, ela fala voltada para a criança, né? Mas eu acredito que isso vale para a gente também, que a criança não consegue perceber a gravidade da atitude dela. Por exemplo, uma criança bateu em outra. E aí o pai, né, a mãe, tem nessa vibe aí de não ser agressivo e tal, Ô, filhinha, você não pode bater no coleguinha e tal. A criança não consegue perceber, por causa da entonação, que aquela atitude que ela teve é grave e que ela não pode repetir. É que nem cachorro. E aí, psicologicamente falando, a gente é comprovado cientificamente que de 100% da nossa comunicação, eu não vou lembrar exatamente o percentual da comunicação não verbal, tem o corporal e tem o tom de voz é maior ainda do que as próprias palavras, o que realmente você fala, né? Então, a maior parte é a comunicação não verbal, né? O corporal, e em segundo lugar é o tom de voz. Então, se você fala, você está atacando um comportamento errado e você fala como se estivesse, né, elogiando, a pessoa não vai entender, porque isso é cognitivo, é psicológico. Não é dizer assim, não é que a pessoa não entende porque é retardado, não. O nosso cérebro funciona dessa forma. Entendeu? Interessante, né, pessoal? É igual lidar com cachorro. O cachorro é assim. Eu tenho... Pessoal... Aqui, ó, o Davi falou um ponto interessante quando ele estava falando, eu estava pensando sobre isso. Cachorro, ele consegue tomar decisões? Ele tem um raciocínio? Lógico, não. Ele tem instinto. Como é que ele consegue compreender o que a gente fala? Vocês pararam para pensar já? E é entonação. Cachorrinho lindinho. Aí ele vem todo assim, ó. Quando fala assim, ó. Olha lá, porcaria. É ou não é? Quando você... fala em cachorro, todo mundo tem habilidade aqui, né? Em algum momento você já deu um passo pra porcaria. Xinga ele falando com essa voz. Tu pode falar assim, sem vergonhinho, safado, vagabundo. Ele vai vir, cara. Eu falo com o Lupe assim, seu porcariazinho, seu cagãozinho. Aí ele vem, mesma palavra, seu cagão, filho de uma égua. Pronto. Já sabe o lugar dele, a AD só olha, né? O Lupe conseguiu compreender a AD só com a linguagem verbal, né? Outro nível, o Super Saiyajin. O Super Saiyajin, tá, pessoal? Aqui, ó, chega aqui, pessoal, vamos lá. Então, ó, compreenda isso aqui, tá? Compreenda isso aqui, ó. Sei nem onde é que eu tava, meu Deus do céu. Aqui. Respeito não é gentileza. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para depois a gente não ficar, o cara não me tratou com mimosinho. Cara, para com isso. Para de firula, porque a gente tem que compreender que se está tendo um confronto, não é um confronto à pessoa, e sim ao comportamento e ponto final. E se não é um ao outro, aí tem que ser corrigido, tá? Respeito não é evitar confronto, que é um erro muito comum, tá? Que inclusive é o fato de muitas pessoas se calarem num ambiente corporativo, porque achar que confronto é desrespeito, tá? Depende, existe o confronto que a pessoa ataca diretamente a pessoa, isso aí tem que ser extinguido, tá? Isso aí não é tolerável, não é, e nem podemos deixar com que isso cresça aqui. Por isso que, tanto quando a gente fala, como você recebe, a gente tem que perceber quem ele está atacando. E aí, se a pessoa até atacou a sua pessoa, tu disse, fulano, é isso mesmo que você está falando? Realmente você está falando de mim ou do meu comportamento? E aí você tem que ter esse raciocínio para você não sair ferido e ficando frágil no ambiente, tá? Ambiente respeitoso não evita conflitos. Ele sabe como conflitar. Respeito permite discordar sem humilhar, confrontar ideias sem atacar pessoas, corrigir comportamento sem destruir a identidade, a essência, que é aquilo que a gente falou, tá?
Respeito protege a dignidade e não o ego. Então, galera, a gente tem que ter isso com clareza, tá? Talento sem respeito destrói a cultura. É aquilo que a gente falamos agora há pouco. O cara pode ter uma habilidade muito técnica, muito boa, ele pode ter uma entrega muito boa, o cara pode trazer altos resultados, pô, o cara tá somando com a empresa. Mas se o ambiente onde ele tá, ele é uma pessoa que é altamente desrespeitosa, cara, não pode ser aceito e aqui na CAD não é aceito. A gente já teve pessoas que trabalhou com a gente que, cara, seu nível de habilidade técnica era extraordinário, pô. Mas a pessoa tinha uma alta dificuldade de respeitar pessoas. Ele não sabia conviver com pessoas. E olha, sinto muito, entregou até aqui, beleza, daqui para frente não dá mais. Porque se a gente permite isso, galera, o ambiente fica hostil. Há um problema organizacional, há um problema de crescimento, de expansão dentro da empresa e isso é transferido, inclusive, para cliente. Antiprofissional, tá? Então, o ambiente que a gente cultiva, galera, isso vai com certeza jogar para fora também, tá? Por isso, as empresas de alta performance não toleram desrespeito disfarçado e de brincadeira. Sabe aquelas pessoas que costumam brincar e não tem coragem de falar, mas ela usa brincadeira para poder, né? É o vulgo sarcasmo, né? Então, pessoal, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês assim, ó, quando a gente entende que a gente cabe no discurso e a gente pode expor nossas ideias e não atacar as pessoas, ficou claro isso, né, pessoal? Para não ter que ficar repetindo, né? Então, você se opor a um pensamento, a um comportamento não é errado, tá? Você pode ter pensamentos errados. Inclusive, você pode até falar para a pessoa, desde que você tome muito cuidado em você não atacar a pessoa. Cara, se, por exemplo, ela realmente mentiu, você não vai falar assim, olha, cara, você agiu... Não, como é que é? Você agiu como um mentiroso. Não, cara, você mentiu. Você não está realmente falando que... Você não está mentindo. Você é mentiroso, pô, aí... Às vezes a gente até sabe que a pessoa é mentirosinha, né? Mas não chegou o tempo de sair. Tem gente que, cara, é mentiroso mesmo, né? Na essência, o cara mente assim por brincadeira. Cara, o cara mente sorrindo, é a coisa mais natural do mundo. Aí não pode estar no nosso meio. Mas quando a gente entende essa fresta, esse espaço, até o sarcasmo diminui. Porque eu passo a ter habilidades. E aí a gente tem que cultivar isso, tá, pessoal? A gente tem que cultivar isso. A ter mais coragem de falar, para parar de ser menino, de ficar soltando as coisas no ar assim. Cara, solta. Fala, cara, deixa eu tratar um negócio aqui na real aqui contigo, cara, ó. Tem esse comportamento aqui que me incomoda porque quando tu age assim, tu tá causando assim assado. E isso você consegue ali resolver problema. Agora, se você usa sarcasmo, quando você usa brincadeiras para você se esconder, aí gera um problema muito grave. Sarcasmo, isso acaba trazendo sarcasmo recorrente, humilhação pública, fofoca, mina liderança por trás e falar uma coisa na frente e a outra por trás totalmente diferente. Cara, isso é trágico, isso é muito ruim, tá? Nós não toleramos e não vamos tolerar. Mesmo que pessoas entreguem um resultado técnico, ela não vai caber dentro do nosso espaço, tá? Rapidinho, só para fazer para a gente finalizar, o que é considerado respeito e aplicável à empresa? Escutar antes de responder, discordar com argumentos e não com ataques, respeitar decisões depois debatidas, tratar todos com dignidade, corrigir no lugar certo, de forma certa, separar pessoas do problema. Pessoal, quero só trazer um ponto aqui, tá? Olha só, quero inclusive cultivar isso. Corrigir no lugar certo de forma certa. Eu confesso que eu não tenho toda a habilidade do mundo para fazer a correção no lugar certo, mas uma coisa que eu estou trabalhando, e se você me ver fazendo a correção diante de todos, é porque normalmente aquela situação ela foi exposta
a várias pessoas. Então, uma coisa que a gente acaba deixando passar é o seguinte, cara, aquilo que foi causado publicamente, ele deve ser tratado publicamente. Aquilo que foi causado no pessoal, ele deve ser tratado no pessoal. Existem feedbacks que eu sempre vou trazer no pessoal, coisas que eu vou tratar no pessoal que outras pessoas não precisam saber. Mas existem coisas que você expôs diante de pessoas que aí, mano, o perdão e o tratamento tem que ser diante de todos. Vocês entendem isso? Vocês conseguem compreender, né, o nível da coisa, né? Porque é muito fácil, né, você... É muito fácil entender isso. É só você se colocar no lugar. Vamos dizer que alguém falou uma coisa pra você, uma coisa a seu respeito em público, que não é verdade. Aí depois a pessoa chega só pra você e diz assim, pô, cara, desculpa por ter falado aquilo lá, não era verdade e tal. Pra você, qual é o sentimento? Cara, tá, e como que fica a visão das pessoas ao meu respeito? Agora, chega pra mim, reconhece que falou uma mentira, né, que contou algo inverídico e me pede desculpa, mas e aí, né, a sua imagem em relação às outras pessoas que estavam envolvidas? Então, é só se colocar no lugar que é fácil de entender. Pronto, fechou. Isso torna ou não o nosso ambiente muito mais propício a crescimento, pessoal, quando a gente entende o respeito? Sim ou sim? Então, saiba que o cara pode ser bom, pode ser fodástico, mas se o cara não tem respeito, ele não cabe na nossa equipe, infelizmente ele vai ter o seu lugar no mercado, porque dentro do nosso espaço não cabe o desrespeito. Tá? Talvez a gente possa deixar passar porque não percebeu, não compreendeu, mas não porque a gente tolera. Inclusive, o não corrigir, isso cria uma cultura também, tá, pessoal? Porque a pessoa passa a ter essa cultura de sempre fazer e não dá nada. Faz e não dá nada. Faz e não dá nada. Sabe o que isso causa? Cultura. Isso dá liberdade a pessoa fazer sempre. Cria um hábito organizacional. Isso gera problemas. É por isso que falhou uma vez, segunda, terceira, vai embora. Mas desrespeito, normalmente, quando a pessoa chega a desrespeitar uma pessoa, a gente realmente tem que já tomar uma decisão drástica, porque não é só o desrespeito que está ali, tem outras coisas por trás do desrespeito, beleza? E uma delas é a falta de confiança.